Vamos falar hoje sobre o processo de dilatação térmica. Essas dilatações, existem alguns tipos que nós vamos abordar nessa aula. Vamos falar sobre as dilatações térmicas. Dilatações térmicas são um conjunto de fenômenos ligados ao aumento de temperatura. Com esse aumento de temperatura, existe um acréscimo da energia interna do sistema. Esse acréscimo de energia interna leva um aumento da energia cinética dos átomos, que passa a mover ocupando mais espaço. Os átomos se movem, ocupam mais espaço e, por isso, os corpos se dilatam. A dilatação térmica depende da quantidade inicial de matéria, que está ligada ao formato inicial do corpo ou do objeto. A gente vai interpretar essa quantidade inicial de matéria ligado à forma inicial, comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Do mesmo modo, o corpo aumenta com o acréscimo de energia, também diminui com o decréscimo de energia. No caso, quando a temperatura aumenta, o corpo cresce. Quando a temperatura diminui, o corpo reduz de tamanho. Ele fica maior com o aumento de temperatura e menor com a diminuição da temperatura. A gente vai chamar essa diminuição de temperatura de contração térmica, tá? A dilatação térmica ela pode ser linear. A dilatação térmica linear é uma dilatação que vai ocorrer em uma única dimensão, né? Analisamos ela em apenas uma dimensão. O material tem um valor característico de coeficiente de dilatação linear, que nós vamos chamar essa dilatação linear, a dilatação em uma dimensão, coeficiente de dilatação linear de alfa. Encontramos alguns fenômenos interessantes que a gente vai falar em breve, que servem para as três, mas a gente vai considerar a partir da dilatação linear. As equações da dilatação linear são algumas equações que a gente tem que levar em conta, mas duas são as principais. Vamos considerar aqui a primeira variação de temperatura, né? ΔT vai ser igual a T menos T0, onde T é a temperatura em um momento qualquer e T0 é a temperatura inicial. A variação de comprimento vai ser semelhante, né, à variação de temperatura, onde vamos ter um ΔL. Delta sempre é variação em física. ΔL vai ser L menos L0, onde L é o comprimento em qualquer instante e L0 é o comprimento inicial. Uma outra equação, e essa aí é uma das principais que a gente vai ter que lembrar, é que ΔL também pode ser expresso como L0, no caso o comprimento inicial, a quantidade inicial de átomos, multiplicado por alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, aquele coeficiente característico de cada material, vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura que nós temos inicialmente aí, que acaba criando um corpo de equação. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Os fenômenos que ocorrem com a dilatação térmica, a gente vai ter dois que queremos deixar claro. Primeiro é o colapso de estruturas grandes, que são produzidas sem folga. Nós estamos vendo aqui um exemplo de um trilho, né, que são estruturas longas, que eram produzidas sem folgas, e com o aumento da temperatura eles sofrem uma dilatação. Essa dilatação provoca colapso do sistema, produzindo aí, como tem na foto, um entortamento das estruturas. Na natureza a gente vai encontrar, por exemplo, a erosão térmica, provocada também pela dilatação de estruturas sem folga, por exemplo, em casas e em pedras que dilatam os elementos internos e acaba
produzindo rachaduras externas, né? É muito comum vermos esse tipo de colapso em estruturas grandes quando são produzidas e quando existem na natureza sem espaços, tá? É por isso que hoje em dia as estruturas elas são produzidas com o que nós chamamos de folga de dilatação ou fendas de dilatação. Essas folgas de dilatação são espaços para que as estruturas possam dilatar sem pôr em risco a estrutura total, sem entrar em colapso. Uma outra coisa que é interessante também são os chamados filamentos ou chapas bimetálicas, que permitem a construção de detectores de temperatura ou alarmes de incêndio. Se você constrói uma chapa com dois metais, ou um filamento com dois metais diferentes, separados, unidos em determinados pontos, como esses dois metais eles têm coeficientes de dilatação diferentes, eles vão crescer de maneira diferente ou diminuir de maneira diferente. E com isso, eles vão sofrer uma curvatura. E essa curvatura ela pode ser usada em sistemas de detecção de temperatura, produzindo aberturas em determinado sistema. Obviamente, isso aqui ele é planejado, né? Tem seu cálculo para a temperatura limite e coisas do tipo. Além da dilatação linear, nós vamos ter a dilatação superficial e volumétrica. A dilatação superficial é uma dilatação que a gente vai encontrá-la principalmente em duas dimensões. Na verdade, unicamente em duas dimensões, já que é uma área. Nós vamos ter que o material tem um valor característico de um coeficiente de dilatação superficial que nós vamos chamar de beta. É importante dizer que beta é igual a 2α. No caso, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Já a dilatação volumétrica é uma dilatação que ocorre nas três dimensões, que nós analisamos nas três dimensões. O material tem um valor característico de dilatação volumétrica, eu esqueci aí de converter para volumétrica, mas vocês podem anotar. E é representado por gama, onde gama é 3 vezes alfa. No caso, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. As equações da dilatação superficial e volumétrica são idênticas, ou quase idênticas, à dilatação linear, onde você vai ter que a variação da área é igual à área em qualquer instante, menos a área inicial. Temos também que a variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, semelhante à equação da dilatação linear. A variação de volume vai ter ΔV, né? Vai ser igual a o volume em qualquer instante menos o volume inicial. Também temos que a variação de volume é igual ao produto do volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Equações muito semelhantes, eu acho que é bom até para memorizar, você só tem que saber quantas dimensões está analisando. Um exemplo que nós temos aí é um fio de comprimento 2.000 metros foi aquecido a 300 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação é de 0,0001 graus Celsius a menos 1, esse grau Celsius a menos 1 é só a unidade de medida, tá? Então não vai criar nenhum problema, nenhuma dificuldade matemática para vocês. Qual é o comprimento final do fio? Aqui tem um detalhe importante, né? Nós temos que o comprimento inicial é de 2.000 metros, está aqui a informação. A variação de temperatura vai ser de 300 graus Celsius, que está aqui a informação. E o alfa
também foi dado no enunciado. Daí nós vamos usar a equação da variação de comprimento. Neste caso, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Substituindo na fórmula os valores, vamos multiplicar o 2.000 por 300 e vamos encontrar 600.000 vezes 0,00001. Quando multiplicamos isso, encontramos que ΔL é 6 metros. A variação de comprimento é 6 metros. É importante nós notarmos que não é essa informação que é pedida no enunciado. O enunciado pede o comprimento final do fio. Se nós deixássemos apenas os 6 metros, estaria errado, né? Vamos para pegar a outra equação, que determina lá a variação de comprimento, para podermos achar o comprimento final do fio. Nesse caso, ΔL, que nós achamos aqui, vai ser 6. L é o que nós queremos saber. E L0 é 2.000. Aqui tem um zero a mais, né? Ficou com muitos zeros, mas é 2.000, tá? Eu acho que acabei produzindo um erro em série. Mas a resposta, no caso, vai ser 2006. Tem um zero a mais aqui na resposta, um deslize na digitação. Mas vai ser 2006 metros. Lembrando que tem que deixar a unidade de medida para a resposta não ficar incorreta. Dilatação de líquidos. A dilatação de líquidos é uma dilatação que ela vai ocorrer normalmente, como a dilatação de sólidos, porém ela ocorre de maneira real e de maneira aparente. A dilatação real, quando o líquido realmente dilata, e uma dilatação aparente, né? Que é a diferença entre a dilatação do líquido em relação à dilatação do recipiente que o contém. No caso, todo líquido ele só vai ter uma forma quando ele está dentro de um recipiente. Dessa maneira, o líquido vai dilatar, mas o recipiente também vai dilatar. Essa diferença entre a dilatação do líquido e do recipiente vai gerar uma dilatação aparente. Essa dilatação aparente é uma forma também da gente verificar, certo? A dilatação real ocorre como a dilatação dos sólidos, utilizando a mesma fórmula, o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico. Óbvio que, nesse caso aí, o coeficiente de dilatação volumétrico da substância que está líquida. E a dilatação aparente, ela vai ocorrer da seguinte forma. O coeficiente de dilatação real, que vai ser o gama, é igual à soma dos coeficientes de dilatação aparente, que vai ser aquela dilatação que nós observamos, que nós pensamos que ela vai ter, com o coeficiente de dilatação do recipiente. Neste caso, o gama, que é o coeficiente de dilatação real do líquido, é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. A dilatação aparente é o que podemos perceber, né? Foi dito ali, ó. Temos aí uma questão, um motociclista estava fazendo uma viagem intermunicipal e ele estava fazendo uma viagem intermunicipal e ele iniciou uma noite muito fria, chegou em um posto de combustível com serviço de hospedagem no início da noite, com a moto quente, e encheu o tanque da moto. Pela manhã, quando o motociclista ia seguir viagem, ele percebeu que a marca da gasolina estava mais baixa. Sabendo que não roubaram a gasolina, como é possível explicar esse fenômeno? Com argumentos cientificamente aceitáveis. Vejam bem, enfatizamos aqui, ó,
a questão da moto estar quente. Como a moto está quente, ela, em uma noite fria, ela vai sofrer um processo de esfriamento e, portanto, um processo de contração térmica ou uma dilatação térmica negativa, dependendo de como você queira interpretar. Mas esse processo de contração térmica vai tanto ocorrer na moto, no recipiente, no tanque de gasolina da moto, quanto na gasolina que está dentro da moto. Assim, a resposta adequada aí é dizer que sofreu uma contração térmica. Mas essa contração térmica indica também que o coeficiente de dilatação da gasolina é maior que o coeficiente de dilatação do metal que compõe o tanque de combustível. Porque houve uma contração aparente na gasolina, mesmo ocorrendo uma contração no tanque. Então, o tanque reduziu o tamanho, mas a gasolina reduziu mais o tamanho do que o tanque. E com isso, você tem a ideia de que o coeficiente de dilatação é menor. Como há uma contração aparente, a diminuição da temperatura da moto, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação real da gasolina é maior que o coeficiente de dilatação real do tanque. Tá? Veja, se o coeficiente de dilatação real da gasolina fosse menor ou igual, se fosse igual, não ia ter redução aparente, não ia ter ganho aparente, porque os volumes iam aumentar e diminuir de maneira proporcional, então a gente não ia perceber diferença. Como com a diminuição de temperatura a gasolina diminuiu mais do que o tanque, no caso, com o aumento de temperatura, a gasolina ia crescer mais do que o tanque. Então, isso indica que a variação de temperatura varia mais o volume da gasolina do que do tanque. E por isso é uma questão do valor do coeficiente de dilatação. Ok? Até a próxima, pessoal. Era só isso hoje.